O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no 6º dia da nossa 8ª de Páscoa. E a primeira leitura de hoje, retirada da primeira carta de São João. São João, ele nos fala, ele nos dá um conselho. Aqui, 1 João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que há nele. Por quê? Porque o mundo passa juntamente com tudo aquilo que é apetecível, tudo aquilo que é apresentado no mundo como desejável. A palavra aqui que ele usa é: o mundo passa e também a sua concupiscência. Concupiscência, essa palavra na teologia católica, ela significa toda inclinação desregrada ao pecado. Concupiscência em si significa um desejo muito forte, uma vontade muito grande, uma fome. Então a concupiscência no âmbito religioso católico significa fome de pecado, desejo de pecado, um desejo forte, uma vontade forte de pecado. Pois bem, São João então nos indica como vencer este desejo forte de pecado que existe em todos nós, marcados pelo pecado original. Claro, aquele que vai evoluindo na vida espiritual, esse desejo e essa fome de pecado vão pouco a pouco desaparecendo. Já é possível viver neste mundo, para uma pessoa progredida espiritualmente, viver livre dessa fome, dessa inclinação inquietante de pecado que existe no coração do homem. Mas, tirando aqui as almas mais elevadas, as pessoas mais elevadas espiritualmente, na grande maioria, meus santos, esta é uma realidade bem presente, esta inquietação na alma de cada um. Isto é, do homem que tende constantemente para o pecado. Então diz aqui São João: não ameis o mundo, nem o que há nele. A quem então devemos amar? Aquele menino que nos foi dado. Meus irmãos, durante este tempo do Natal, nós podemos e devemos até suplicar constantemente a Deus o dom do amor. Pedir a nosso Senhor, e isso é uma graça de Deus, que Ele coloque no nosso coração um amor generoso, um amor verdadeiro, um amor fiel, um amor perseverante a Ele. É uma realidade, meus santos, repito, que nós precisamos pedir e pedir constantemente. Você que tem o seu presépio em casa, ou então uma pequena imagem do menino Jesus, ou então, se você não tiver uma imagem de Nosso Senhor, nem de
um crucifixo, nem uma imagem de Nosso Senhor, que você fale com Ele no seu coração. Diga: Jesus, o Senhor veio, o Senhor se fez homem, o Senhor se fez um de nós para ser amado, e não é justo que eu não te ame. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me com a tua graça, para que eu te ame e te ame muito, porque quanto mais o amor a Deus crescer, menor será o nosso amor ao mundo. Quanto mais crescer o nosso amor a Deus, maior será a luz de Deus em nós, de modo que nós veremos o mundo com os olhos de Deus. Veremos que o mundo, ele não é belo. Mundo aqui, entendamos, é toda a realidade que nos afasta de Deus. Eu não estou falando aqui mundo, a criação de Deus, que a palavra mundo, ela pode ser aplicada em vários sentidos. Eu não estou falando da criação. A criação é boa, a criação é bela. Mundo aqui, eu estou falando daquelas realidades que nos fecham para Deus, que podem oferecer até algum prazer momentâneo, mas que nos levarão à desgraça eterna. Então nós precisamos pedir a Deus: meu Deus, concede-me esta sabedoria, para que eu veja cada vez mais que o Senhor é digno de ser amado, que o Senhor é o verdadeiramente belo, é o verdadeiramente desejável, para que em mim haja cada vez mais essa sabedoria. Pois bem, então, São João aqui no versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que há nele. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Meus irmãos, aqui São João dá mais um passo. Qual é uma das diferenças de um, digamos, pagão, de um mundano para um cristão? Uma das diferenças é que o pagão, o mundano, ele ama o mundo, ele tem amizade com o mundo. O cristão, ele percebe que existe a sua inclinação para o mundo, mas ele repreende essa realidade. Ele não quer amar o mundo. O cristão, ele percebe que o seu coração é nécio, isto é, não é sábio, mas ele não quer ter amizade com o mundo, e ele luta contra isso. Mas percebe tanto o coração de um pagão, como o coração de um cristão aqui falo de um cristão ainda que está começando a sua vida espiritual. Tanto o coração de um pagão, como um coração de um cristão, eles podem se sentir atraídos pelos mesmos pecados, só que o coração do pagão, ele é amigo daqueles atrativos, ele ama as suas concupiscências, enquanto o coração do cristão luta contra elas. E São João, ele três doenças, três raízes, três caminhos de perdição para a alma. Ele vai dizer aqui no versículo 16, no versículo 15, primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 15, ele diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, porque se alguém ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Aí no versículo 16 ele vai dizer: porque tudo o que há no mundo, então nós conseguimos ver agora com mais clareza ainda, que ele não está se referindo à criação, ele está falando dessas realidades que nos afastam de Deus. Então ele diz: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, aqui a tradução colocou as paixões da natureza, mas tradicionalmente vocês vão encontrar esses três termos: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Aqui ele colocou a ostentação da riqueza. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus, não vem do Pai, mas do mundo. E o que é? O que são
a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Lembra que eu falei a vocês o que é concupiscência? É a inclinação para o pecado, um desejo muito forte, ao ponto até de você poder usar como sinônimo de fome, uma fome muito grande. Então a concupiscência da carne, isto é, são os desregramentos que dizem respeito à natureza desregrada do homem, isto é a comida, a bebida, mas aqui tudo de uma maneira desregrada, a comida, a bebida, o sexo, mas tudo de uma maneira desregrada. Então São João diz, a concupiscência da carne não vem de Deus e não leva a Deus. A concupiscência dos olhos, isto é, o desejo de ter, mas não um desejo equilibrado de você trabalhar, poder comprar a sua casa, manter a sua família. Isso é algo lícito. Não, é o desejo, é a concupiscência dos olhos, é aquele desequilíbrio. Isto é você que ama ver vitrines, quer dizer, ver vitrines é coisa do meu tempo, né? Que hoje em dia as vitrines estão no computador, né? Então você entra nos sites e você fica namorando aquele tênis, aquela calça, aquele carro, aquela casa, quer dizer, aquelas realidades que você gostaria de ter, de possuir, e você às vezes tem consciência de que você não precisa daquilo, porque você já tem, você tem um iPhone 10, mas eu quero o iPhone 12, acho que é o último, o iPhone 12, mas eu quero um iPhone 12 para ser feliz, mas eu quero um iPhone, eu quero um negocinho lá do ouvido, eu quero comprar uma roupa nova, porque eu quero ter cada vez mais, eu quero um relógio novo, entendeu? Eu quero ter mais dinheiro, porque é aquela avareza que inquieta o seu coração e que faz você infeliz. Você tem a sua casa, mas eu quero fazer uma reforma. Não é que a casa esteja caindo, mas você quer algo novo, você quer cada vez mais, porque é a concupiscência dos olhos. Você vê uma pessoa que tem mais do que você, e aí você já se entristece, porque você quer ter algo semelhante ao que ele tem também. Você vê, pelo menos para os seus padrões, que aquela pessoa é mais bonita, está mais em forma, e você também quer aquilo para você. Isto é, essa concupiscência dos olhos que inquietam a sua alma. É claro, então, que uma pessoa tão perturbada na sua carne, nos desejos carnais, e na sua avareza, no desejo de ter cada vez mais, é claro que fica difícil rezar, fica difícil elevar voo, fica difícil elevar a alma, porque você só é movido por isso. E às vezes, pior ainda, a pessoa vem à igreja movida pela concupiscência, isto é, ela vem à igreja para que Deus me abençoe e me ajude a ter mais, para que Deus me dê muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Então eu vou à igreja para alcançar graças, porque eu quero cada vez mais. E a pessoa não vai à igreja buscando Deus, por Deus mesmo, mas ela busca Deus porque ela quer coisas, ela quer alcançar graças, e graças bem materiais, né? Ela quer um marido, ele quer uma esposa, ela quer poder comprar uma casa, ele quer poder comprar um carro novo, e vai pedir a Deus, e não percebe que a sua oração, ela é carnal, ela é uma oração movida pela avareza, pelo desejo de possuir cada vez mais, porque aquele menino pobre, deitado numa manjedoura, ele não é agradável, ele não é uma figura tão
interessante de se contemplar no Natal. Percebe-se aqui porque a figura do Papai Noel é tão mais interessante para o mundo. Sim, porque é uma figura mais opulenta, demonstra o Fausto, a abundância, e não o menino deitadinho num coxo entre os animais que veio para nos salvar. E é claro, meus santos, que essa concupiscência da carne, os desejos sensuais, o desregramento no comer, no beber, a concupiscência dos olhos, esta avareza de querer ter cada vez mais, me levará cada vez mais a uma soberba da vida, isto é, a um fechamento para Deus e para a sua vontade. É isso mesmo. Isto é, uma pessoa que vai vai mergulhando cada vez mais na concupiscência da carne e na concupiscência dos olhos, chega um momento que ela se cega de tal maneira ao ponto de dizer: não, mas isso é o que é o bom mesmo. E você diz: mas minha santinha, a palavra de Deus, não, que palavra de Deus? Isso não se aplica mais, mesmo que você não diga com essas palavras, mas o fechamento, o endurecimento da alma a Deus, essa expressão dessa soberba da vida, de você achar mesmo até que você é melhor do que os outros e você é mais feliz por você ter essas coisas. Então daqui provém todos os outros pecados, né? A vaidade, o orgulho, né? A falta de humildade, e de tudo isso que vai, então, meus santos, fechando a nossa alma e nos incapacitando de celebrar com alegria o Santo Natal, porque ele é uma realidade totalmente contrária à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Pois bem, enquanto na primeira leitura é esta realidade que nos é apresentada, quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos aqui uma mulher pobre, mas rica de Deus. Pobre, não sei se financeiramente, não sei. Aqui, pobreza, aqui eu estou falando no sentido mais bonito, no sentido belo cristão. Isto é, quem é o verdadeiramente pobre? É aquele que sabe que a sua riqueza é Deus. Então eu não sei se financeiramente Ana era pobre ou era rica. Eu só sei que diz aqui que havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficou viúva. E ora, se ela era muito jovem, viveu 7 anos com o marido, ela poderia novamente se casar, mas ela quis ser totalmente do Senhor. Ela quis ter apenas o Senhor. Nós sabemos se ela tinha filho? Nós não sabemos se ela tinha filho ou filhos, mas nós sabemos, pelo texto que nos é apresentado, que a sua riqueza era o Senhor. Percebe aqui, meus santos, que é uma figura também que nos desestabiliza, que nos tira da nossa zona de conforto, porque Ana nos ensina, com o seu exemplo, de que nós precisamos ter a Deus como a nossa única riqueza. E repito, meus santos, isso não é natural, isso é sobrenatural. Se você não rezar pedindo: meu Deus, eu quero o Senhor, mas me ajuda a querer mais, eu quero crer que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Eu quero crer, Jesus, porque é claro, meu santinho, naturalmente você não vai crer nisso. Isso é uma realidade sobrenatural. O que é que a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida nos ensinam? Que quem tem muito prazer,
que quem tem muitas coisas, estes são os verdadeiramente felizes. E nós somos tentados por isso constantemente. Lembre-se que o diabo, quando tentou Jesus, tentou com essas 3 armadilhas: transforma as pedras em pães, isto é, concupiscência da carne, encontre a alegria na comida, no prazer. E Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo disse: olha tudo que eu tenho, concupiscência dos olhos, eu te darei tudo isso, olha. E Jesus não se dobra àquilo que ele lhe apresenta. Isto é, como é que está aqui? Mateus capítulo 3, versículo 8. O demônio levou Jesus a um alto monte e disse: dar-te-ei tudo isso, se prostrando-te diante de mim, me adorares. E Jesus diz: adorarás apenas o Senhor teu Deus, e a Ele servirás. E depois o diabo diz: lança-te daqui de cima, e todo mundo vai ver que tu és Deus, que tu és grande, que tu és poderoso. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Meus santos, se o diabo tentou Jesus, tentou tentar Jesus com a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não sejamos soberbos para achar que estas não são tentações possíveis a nós. Então nós precisamos suplicar a Deus. Ontem nós víamos o exemplo de Simeão, um homem devoto que estava ali no templo servindo a Deus, e quando viu o menino, disse: olha, Senhor, deixai agora vosso servo ir em paz, porque eu já vi o principal, Jesus. Se eu tenho Deus, eu já tenho tudo. Ana também diz a mesma coisa, porque ela tinha Deus e ela passava, diz aqui a palavra, que ela não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Essa mulher era rica, porque ela tinha encontrado a verdadeira riqueza. Meus santos, peçamos hoje, que você hoje, para aqueles que vão comungar depois da comunhão, para quem não vai comungar, vá para a fila da confissão, se confesse, prepare-se nessas festas natalinas. Nós estamos ainda nas festas natalinas. Entre no ano de 2021 com o coração aberto para Deus, na inimizade com o pecado, e suplicando a nosso Senhor que Ele coloque no seu coração uma sabedoria, de modo que você vá rompendo cada vez mais com a concupiscência da carne, rompendo cada vez mais com a concupiscência dos olhos, rompendo cada vez mais com a soberba da vida, e aprendendo que quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.